Olá, vamos prosseguir então no estudo dos efeitos dos recursos e hoje nós vamos dedicar aí esses próximos minutos ao exame de um tema bastante interessante que tem sido objeto aí das minhas reflexões já há muito tempo, um tema aqui dediquei a minha dissertação de mestrado que eu defendi em 1997, que aliás acabou se tornando meu primeiro livro e tal. E é também o tema com que eu lido com bastante frequência no meu dia a dia, porque na advocacia o que eu tenho feito, é aquilo que eu tenho, com que tenho trabalhado com mais preponderância, né? Que diz respeito aos recursos extraordinário e especial, mas mais especificamente, nesse caso do encontro de hoje, aos efeitos devolutivo e translativo do recurso especial. Eu postei para vocês ali no mural da sala um julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça recentemente, quer dizer, não tão recentemente, em 2016, mas que me chamou a atenção, e eu pedi para vocês, claro que eu não esperava que vocês fizessem isso, porque não ia dar tempo, eu pedi que vocês olhassem ali o item 1 e 2 da ementa, e as páginas 6 e 7, né, do acórdão, que são as duas primeiras páginas do voto do relator. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né, um trecho dessa decisão, aquilo que nos interessa aqui, que eu quero destacar. É uma decisão interessante, né, deixa eu colocar aqui no começo do julgado, né, a ementa. Vejam, decisão, recurso especial 1275025, relator ministro Sérgio Cuquina. Olha só que interessante, no item 1 da ementa está escrito o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça, com base no artigo 257 de seu regimento interno e na súmula 456 do Supremo, tem se posicionado no sentido de que, superado o juízo de admissibilidade e conhecido por outros fundamentos, o recurso especial produz o efeito translativo, de modo a permitir o exame de ofício das matérias de ordem pública. Já no item 2, né, o mesmo julgado diz: a Corte Especial do STJ, em decisão mais recente, assinalou que a exigência do pré-questionamento prevalece também quanto às matérias de ordem pública. Veja, esses dois trechos da ementa, que vão se reproduzir ali no restante do acórdão, né, aparentemente eles são contraditórios. Porque enquanto no item 1 está escrito, né, que se uma vez conhecido o recurso, e admitido, então, o recurso por outro fundamento, daí, então, se permite que o tribunal examine, né, matérias de ordem pública. Por outro lado, essa mesma decisão, no segundo item da ementa, parece falar algo em sentido diverso. Parece querer dizer que se não houver, parece não, ele diz mesmo, que se não houver pré-questionamento, inclusive de matérias de ordem pública, não se admite o recurso especial. Será que essas afirmações são contraditórias? Né? Nós veremos que não, mas para que nós compreendamos isso, pessoal, a gente tem que recordar alguns pontos que já foram por nós mencionados em outros encontros anteriores, né? A despeito, né, embora isso digamos assim, não dispense o exame da íntegra desse acórdão, como nós faremos no momento oportuno também, né? Mas por que essa decisão ela não é contraditória? Porque é que mesmo as matérias de ordem pública têm que ter sido examinadas no acórdão para que caiba o recurso especial. E vejam, eu vou falar que eu vou usar doravante apenas o nome recurso especial,
para não precisar ficar falando recurso especial e recurso extraordinário, mas o que eu falar aqui para o recurso especial vale para o recurso extraordinário, mutatis mutandis, ok? Então, por que é que se exige que o tema, ainda que se trate de tema de ordem pública, tenha sido examinado no acórdão recorrido, proferido pelo tribunal local, para que seja admissível o recurso especial, né? Tá certo? Se o tema de ordem pública não for examinado, o recurso especial não será admissível, mas, de acordo com o que diz esse julgado que a gente acabou de ler, se o recurso for conhecido, né, por outros fundamentos, haverá o efeito translativo, de modo a permitir, diz lá o acórdão, o exame de ofício das matérias de ordem pública. Então, como mencionei aqui, aqueles que não conseguiram anotar, o recurso especial número 1275025. Isso é contraditório? Pessoal, a resposta é negativa, né? Nós devemos, para chegar a essa conclusão de que a resposta é negativa e de que o acórdão está correto, né, a gente tem que passar por um caminho que tem lá no início, né, a investigação, ou no caso nosso aqui, a recordação de qual é a finalidade dos tribunais superiores, né, e, consequentemente, qual é a função dos recursos extraordinário e especial. Né? Nós estamos falando de efeitos dos recursos e nós estamos prosseguindo na aula de hoje falando de efeitos devolutivo e translativo, especificamente em relação aos recursos extraordinário e especial. Então, o primeiro ponto que a gente tem que recordar quando nós tratamos desse tema é o seguinte: os recursos extraordinário e especial propiciam ao STF e ao STJ a realização de sua função nomofilática. Vejam, nós temos insistido aqui, falando com vocês, né, que não obstante nós tenhamos no direito, e assim no direito processual civil, uma vasta quantidade de recursos, cada um desses recursos tem por propósito, né, tem uma finalidade diferente. Então, eu não posso comparar a apelação com embargos de declaração, por exemplo, né? Como não posso comparar a apelação com o recurso especial. E vejam, pessoal, insisto nisso, viu? Claro que a gente não sabe o que cada um de vocês vai fazer no futuro, se serão advogados, promotores, defensores públicos, magistrados, etc. Mas eu percebo, e olha que eu trabalho com essa matéria há mais de 25 anos, né? Eu estou completando agora 26 anos de advocacia. É interessante como aqueles que não entendem a finalidade do recurso dos tribunais superiores, para que é que os tribunais superiores existem num contexto como o brasileiro, e, consequentemente, para que é que servem os recursos extraordinário e especial, quem não entende isso não consegue elaborar uma petição de recurso especial corretamente. Tem muita dificuldade. Pode até sair ali uma petição razoavelmente escrita, mas você percebe nitidamente que a pessoa não entendeu o que ela está fazendo ali. Ela fez, sabe? Mas não entendeu o que estava fazendo ali. Veja, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles são tribunais que têm função nomofilática. Isso está no texto da Constituição, né? O Supremo Tribunal Federal está escrito ali no artigo 102. Ele tem que realizar o quê? A guarda da Constituição. Analogicamente, o Superior Tribunal de Justiça está ali para fazer o quê? A guarda da inteligência da lei federal infraconstitucional. Percebam que os outros tribunais, Tribunal de Justiça dos Estados, tribunais regionais federais, né, eles também têm, evidentemente, eles também têm por finalidade, eles também têm que realizar a interpretação correta da norma jurídica, mas esse não é o seu propósito. Não é para isso que eles existem necessariamente, né? Então, enquanto o Superior Tribunal de Justiça, em sua atuação, ele está ali definindo o sentido da norma jurídica, então, sempre que eu me refiro
ou sempre que eu indago sobre o modo como o Código Civil tem que ser interpretado, o Código Penal tem que ser interpretado, o Código de Processo Civil tem que ser interpretado, eu vou investigar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Por quê? Porque a função do Superior Tribunal de Justiça é definir a inteligência da lei federal, né? É para isso que ele existe. E por conta disso, né, eu me valho do recurso especial para chegar ao STJ, para que o STJ desempenhe essa sua função. Não é a mesma coisa quando nós falamos dos tribunais regionais federais e dos tribunais dos estados, e assim também os juízes de primeiro grau. Esses, claro, têm por dever aplicar corretamente a norma jurídica, mas a finalidade preponderante deles é julgar o caso, é decidir o caso, né? Pode até suceder que o maior dilema no caso não esteja sequer na interpretação da norma jurídica. Por exemplo, ninguém tem dúvida de que aquele que causa um ilícito, né, pratica um ilícito, é obrigado a reparar o dano. Então, ninguém tem dúvida de que num acidente de trânsito, em que há dois veículos envolvidos, eu tenho que verificar qual dos dois condutores agiu de maneira errada, a fim de atribuir a essa pessoa, imputar a ela a responsabilidade pela indenização. Todos os problemas em situações como essa, ou se não todos, ao menos quase todos os problemas em situações como essas, dirão respeito ao quê? A provar quem causou o dano, a provar quem praticou o ilícito, né? Então, saber quem ultrapassou o sinal vermelho, quem estava em excesso de velocidade, assim por diante, né? Então, quando nós falamos da atividade desenvolvida pelos tribunais em geral, né, como o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, nós falamos que esses tribunais desempenham uma finalidade privada, mais próxima da decisão sobre o problema do caso concreto. Enquanto os tribunais superiores, eles têm preponderantemente uma finalidade pública, ligada à definição da inteligência da norma, né, da norma jurídica. Tá certo? Aqui, pessoal, quando nós falamos, né, desse ponto, é importante recordar, né? Vejam, os tribunais superiores, eles têm, como eu disse, insisto, principalmente uma função nomofilática. Vou até colocar aqui para vocês o texto escrito, para que ninguém erre na hora de escrever, né? Os tribunais superiores têm principalmente função nomofilática. A expressão é essa mesmo, nomofilática, relacionada à definição da inteligência da norma jurídica. Tá? Ok? Nomofilaquia, né? Alguns preferem falar em nomofilácica, mas a ideia é a mesma, o sentido é o mesmo. Tá? Vejam, vocês devem se lembrar, nós comentamos isso em um outro momento, a diferença entre texto e norma. Então, eu tenho um texto no Código Civil, certo? Mas eu não, da simples leitura daquele texto, eu posso não extrair a norma aplicável ao caso. Eu lembro que eu comentei com vocês algo com base no Código de Defesa do Consumidor. Não sei se vocês vão se lembrar, que o Código de Defesa do Consumidor diz que anula a cláusula abusiva. Daí eu comentei com vocês que se não houver um recurso que tenha por finalidade unificar o modo como esse dispositivo de lei federal é interpretado, com o passar do tempo, com o passar dos anos, cada um dos tribunais interpretará ao seu modo o mesmo texto legal. Né? Então, com o passar dos anos, com o passar do tempo, se não houver uma unificação do modo como essa disposição é interpretada, eu terei várias normas. Por quê? Porque norma é o sentido que eu atribuo ao texto. Então, a norma jurídica não é igual ao texto legal. O texto da lei, como assim o texto da Constituição, eles são o ponto de partida para eu chegar à norma. Né? Mas a norma é o resultado da interpretação e aplicação daqueles textos. Né? Tá certo? Vejam, essa, portanto, é a função nomofilática dos tribunais superiores. Dessa função nomofilática decorrem, ou com essa função nomofilática, se relacionam duas outras funções,
que a doutrina chama de funções paradigmática e função uniformizadora. O que é a função uniformizadora? Tem a ver com isso que eu acabei de falar aqui. Unificar o modo como o mesmo texto, o mesmo princípio, é interpretado pelos tribunais. Tá? Esse é um trabalho uniformizador desempenhado pelos tribunais superiores. Ok? Então, se o Tribunal de Justiça do Paraná interpreta de uma maneira diferente do Tribunal de Justiça de São Paulo o mesmo dispositivo legal, significa, pessoal, e prestem atenção nisso, que eu terei duas normas diferentes. Né? Eu terei duas normas diferentes. Por quê? Porque a norma é o resultado da interpretação do texto. Então, é essa função uniformizadora. E, além disso, os tribunais superiores têm também, pessoal, função paradigmática. Paradigmática. Quando você diz ou usa a expressão paradigma, em que você pensa? No dia a dia. Né? Então, você diz assim, poxa, a minha mãe é um paradigma para mim. É um exemplo a ser seguido. O meu pai é um paradigma para mim, o meu irmão, né? Ou fulano de tal é um paradigma, né? É um exemplo, é um modelo, né? Então, quando os tribunais superiores decidem, espera-se com isso que essa decisão sirva de precedente para o julgamento de casos futuros pelos outros tribunais. Né? Isso se liga a essa função paradigmática dos tribunais superiores, tá bom? Daí você diz, mas espera aí, Medina, quer dizer que o Tribunal de Justiça não tem essa função? Quer dizer que o Tribunal Regional Federal não tem essa função? Claro que eles também desempenham a função pública, mas isso não é primordial na atividade deles, tá bom? Isso não é primordial na atividade deles. Agora, você diria assim, quer dizer que os tribunais superiores, né, aqui no Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles desempenhariam apenas essa finalidade pública? Não, a resposta é negativa. No Brasil, né, os tribunais superiores também julgam a causa. Vejam, não sei se vocês se lembram do que consta ali da Constituição Federal, né, no artigo, isso vale para o artigo 102, inciso 3º, e também para o artigo 105, inciso 3º, né? Vamos ler aqui o artigo 105, inciso 3º. Olha só, o que está escrito ali? Que compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar as causas decididas, né, em única ou última instância, quando a decisão recorrida. Então, vejam só, o Superior Tribunal de Justiça julga as causas. E o mesmo vale, pessoal, para o Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, no direito brasileiro, os tribunais superiores, quando julgam recurso extraordinário e recurso especial, eles não atuam, prestem atenção nisso, como meras cortes de revisão. Como meras cortes de cassação. Ou seja, eles não se limitam a dizer que o tribunal local errou na interpretação, anulam a decisão e devolvem os autos para que o tribunal local aplique a interpretação correta. No direito brasileiro, os tribunais superiores são também tribunais de revisão, cortes de revisão. Tá certo? Quando eles julgam a causa, né, eles realizam aquilo que a doutrina chama de função diquelógica. O que significa função diquelógica? Entre aspas, é realizar a justiça do caso concreto. Decidir com justiça o caso concreto, vamos chamar assim. É esse o sentido com que tem sido empregada essa expressão com mais frequência na doutrina, na nossa doutrina, né? Ou seja, os tribunais superiores no direito brasileiro também julgam a causa. Isso está na Constituição Federal. Então, não é apropriado dizer, no direito brasileiro, no contexto brasileiro, que os tribunais superiores seriam, né, meras cortes de cassação. Elas são também cortes de revisão. Mas vejam, então, aqui, agora revisando. Não confundir a finalidade dos tribunais superiores com a finalidade dos tribunais locais.
Exemplo, se a sentença não aplicou no caso concreto, né, não reconheceu no caso concreto a prescrição. O juiz de primeiro grau, ao proferir a sentença, ele deveria ter dito, né, que ocorreu a prescrição naquele caso. A resposta é positiva, porque esse é um exemplo de disposição que tem que ser aplicada de ofício pelo juiz no caso concreto, a prescrição. Né? A mesma coisa, por exemplo, se o juiz de primeiro grau deveria ter dito que naquele caso falta legitimidade de causa, e ele não o fez. Né? Vejam, nesses dois exemplos, a parte poderia ter interposto o recurso de embargos de declaração, porque o juiz se omitiu ao proferir a sentença quanto a uma matéria que ele, juiz, deveria ter conhecido de ofício e aplicado ao caso concreto. Mas ele não o fez. Mas a lei autoriza, né, que a parte, no recurso de apelação, alegue essa matéria. Vejam, vocês se lembram, numa das aulas anteriores, eu disse para vocês, o recurso de apelação é um exemplo de recurso de fundamentação livre. O que significa? No recurso de fundamentação livre, eu estou autorizado a alegar qualquer matéria. Aliás, eu posso alegar no recurso de apelação, inclusive matérias que não tenham sido examinadas, não tenham sido pronunciadas pelo juiz ao proferir a sentença. Então, eu posso alegar pela primeira vez, né, um tema que deveria ter sido examinado pelo juiz e não foi examinado. Eu posso alegar prescrição pela primeira vez? Sim. Ontem, inclusive, eu citei exemplo de objeções de direito substancial, né? Eu posso alegar falta de pressuposto processual? Sim. Ontem nós falamos de um exemplo de objeção de direito processual, né? No caso aqui, falta de legitimidade, a incompetência, né? A gente falou, até indagaram, né? A diferença de incompetência absoluta e relativa. Então, pode a parte alegar no recurso de apelação, né? Discutir no recurso de apelação, um assunto a respeito do qual o juiz de primeiro grau ainda não tenha se pronunciado, como, por exemplo, a prescrição, né? Porque é um tema a respeito do qual ele deveria ter se pronunciado. Porque o recurso de apelação é um recurso de fundamentação livre. Agora, a mesma coisa, pessoal, não vai acontecer com recurso extraordinário e com recurso especial. Por quê? Porque a finalidade desses recursos, como a gente acabou de mencionar, inclusive a gente leu a Constituição aqui, a finalidade desses recursos, principalmente, né, é nomofilática. Ou seja, e preste atenção nisso, esses recursos, o STJ, ele não tem como finalidade precípua verificar se está sendo realizada a justiça do caso concreto. Claro que ele vai ter que, se ele tiver que decidir, ele vai ter que decidir com justiça. Mas ele não existe para corrigir injustiças. Ele existe para definir, para identificar se a lei federal infraconstitucional foi ou não aplicada corretamente. Entenderam isso? Ele existe para verificar se a lei federal foi ou não aplicada corretamente. Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal existe para verificar se no julgamento do recurso extraordinário, se a norma constitucional foi ou não aplicada corretamente. Ora, e aqui presta atenção, pessoal, só há sentido em abrir-se caminho para a atuação dos tribunais superiores, se no caso concreto estiver sendo discutida o quê? A interpretação da Constituição ou a interpretação de uma lei federal infraconstitucional. Né? Não faz sentido, né, eu dizer assim, vou interpor recurso especial porque o Tribunal de Justiça do Paraná interpretou mal o depoimento das testemunhas. Ué, o STJ existe para dizer qual testemunha está falando a verdade, qual depoimento é melhor? O STJ existe para dizer qual das partes estava em excesso de velocidade? O STJ existe para dizer se era o autor, se era o réu que ultrapassou o sinal vermelho e causou o acidente? Não. O STJ existe para dizer
como deve ser interpretado o artigo X do Código Civil, o artigo Y do Código Penal, o artigo Z do Código Tributário Nacional. Saber como os fatos aconteceram, pessoal, quem ultrapassou o sinal vermelho, quem estava a mais de 60 por hora na Avenida Colombo, aqui em Maringá, né? Quem isso, quem aquilo, quem procedeu de determinado modo, à luz das provas, é tarefa atribuída pela lei aos tribunais locais. Professor. Tá? Pois não, Rodrigo. Então, esses tribunais superiores, eles analisam só matéria de direito? Exatamente. Olha que observação importante que o Rodrigo acabou de fazer. Pessoal, olha bem. Primeiro, viu, Rodrigo? Presta atenção nisso que eu vou falar agora, que você está certo no que você falou, mas isso que eu vou falar, que eu estou falando agora, bem antes, vamos chamar assim. Se o tribunal local não está interpretando um tema de direito constitucional ou federal, não há espaço para a atuação do Tribunal Superior, né? Porque a função deles é dizer se o tribunal local aplicou corretamente a lei. Então, se aqui no tribunal local eu não estou discutindo a interpretação do Código Civil, por exemplo, não há sentido em falar em atuação do Tribunal Superior. Corretíssimo isso que você falou. Agora veja o que eu estou colocando aqui para vocês, né? Se a função dos tribunais superiores é essencialmente nomofilática, tá certo? E vocês percebam que eu estou falando bem devagar, estou colocando tudo aqui para vocês anotadinho, para vocês irem copiando se quiserem, se acharem que vale a pena. Se a função dos tribunais superiores é nomofilática, é dizer se a norma foi interpretada corretamente, tem que haver, na decisão recorrida, alguma questão, algum exame dessa norma. Tá certo? O Tribunal de Justiça tem que estar discutindo aqui sobre como eu vou aplicar o artigo 51 da Lei 8.078 de 1990. Ah, não, mas o tribunal falou ali sobre cláusula abusiva, etc., mas eu acho que ele violou. Mas peraí, ele falou sobre essa norma? Não, não falou. Então não tem sentido falar em recurso especial. Você vai chegar ali no ministro ou na ministra no STJ dizendo assim, olha, excelência, a decisão está errada lá no Paraná. Daí esse juiz lá do Tribunal Superior vai dizer para você, mas peraí, ele está interpretando lei federal? Não, mas está errada. Não me interessa. Me interessa aqui dizer como a lei federal tem que ser interpretada. E aí eu chego agora na questão muito oportuna que o Rodrigo fez. Se é assim, não é atribuição do Tribunal Superior dizer como o fato aconteceu. Ah, a testemunha José disse que a pessoa chegava ali no local às 7 da manhã. E a testemunha Antônio disse que a pessoa chegava no local às 7h30 da manhã. Estão ali em oposição os dois depoimentos. Cabe recurso especial para dizer qual dos dois prevalece? Não cabe. Porque não é função dos tribunais superiores o reexame de prova. Aliás, no caso do STJ e do Supremo, tem súmula dizendo exatamente isso, né? Não é função deles o exame de prova. Saber como os fatos aconteceram não é atribuição deles. Agora, veja, cabe recurso especial quando não há dúvida sobre como o fato aconteceu e eu tenho que qualificar juridicamente esse fato, tá bom? Então, não cabe recurso especial para dizer como o fato aconteceu. Agora, se eu não tenho dúvida sobre qual é o fato, eu posso dizer, o tribunal local interpretou juridicamente de maneira errônea esse fato, né? Mas só para fechar isso, pessoal, eu vou colocar de novo essa frase aqui para vocês, agora com destaque. A decisão do tribunal local sobre a questão de direito constitucional ou de direito federal infraconstitucional, né, essa manifestação explícita sobre esse tema, né, é chamada pela doutrina e pela jurisprudência de pré-questionamento. O que significa isso? A questão deve estar presente na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná ou pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tá certo? Não é suficiente que você suscite
essa questão pela primeira vez, né? Pela primeira vez, nas razões de recurso especial, por exemplo. Né? Então, você não pode, pela primeira vez, dizer no recurso especial que está sendo violado o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ou o Código Civil, por exemplo, se o tema não foi examinado pelo tribunal local. Além disso, e aqui repetindo que o Rodrigo, a questão que o Rodrigo oportunamente fez, tem que ser sobre direito. E não qualquer direito, né? Mas, primeiro, não são admissíveis para discutir fatos, para discutir provas, para discutir interpretação de cláusula contratual. Não são admissíveis ainda, pessoal, porque, vejam, você pode dizer assim, mas que tipo de norma? Por exemplo, cabe recurso especial? Olha só essa pergunta. Cabe recurso especial com base em violação a uma resolução da Universidade Federal do Paraná? É um tipo de norma, não é? Aliás, a gente está aqui trabalhando hoje dessa maneira aqui com base numa resolução da Universidade Estadual de Maringá. É uma norma. Eu estou observando a norma. Mas não é lei federal, né? Só cabe recurso especial para discutir, pessoal, a inteligência de normas, né, oriundas de órgãos legiferantes típicos. Então, uma lei ordinária, a própria Constituição, né, no caso do recurso extraordinário, a medida provisória, né, tem força de lei, está na Constituição isso. Daí sim pode caber o recurso especial. Né? E não cabe, pessoal, para discutir, vou colocar entre aspas aqui, direito local. O que é direito local? Direito estadual, direito municipal. Lembrem-se, estamos falando de recursos de fundamentação vinculada. Só cabe recurso especial quando se alegar que a decisão recorrida contrariou, né, norma federal, quando nela, decisão recorrida, se interpretou mal uma lei federal infraconstitucional. Então, não cabe recurso especial para dizer o Tribunal de Justiça do Paraná interpretou mal o depoimento da testemunha, o Tribunal de Justiça do Paraná não aplicou corretamente a resolução do CEP da Universidade Estadual de Maringá, ou o Tribunal de Justiça do Paraná interpretou mal a lei do município de Maringá, porque isso é direito local. São recursos de fundamentação vinculada. Daí você diz assim, eu posso, por exemplo, o Ministério Público aqui em Maringá ajuizou uma ação civil pública contra uma empresa. O pedido foi julgado procedente ou improcedente, não importa, no primeiro grau, mas daí o Tribunal de Justiça do Paraná julgou o pedido procedente. Tá? Manteve a procedência ou reformou a sentença para julgar o pedido procedente. Daí, a parte ali, o advogado da empresa, procura você em seu escritório, você já é advogada, já é advogado, faltando ali 5 dias para o término do prazo para a interposição do recurso especial. Daí, você, estudioso, percebe que naquele caso está-se diante de uma hipótese em que não há legitimidade do Ministério Público. Você diz, poxa, tem até a jurisprudência do STJ, no sentido de que o Ministério Público não tem legitimidade para mover ação para tutela de direito individual disponível, né, de pessoas identificadas ou de pessoa identificada. Então, aí vem a pergunta, cabe recursos, você diria, mas isso é uma matéria de ordem pública, a falta de legitimidade tem que ser conhecida a qualquer tempo, enquanto não terminado o processo, está lá no artigo 485 do CPC, que a gente leu na aula passada. Aí vem a pergunta, cabe recurso especial para se discutir isso? Cabe recurso especial para se alegar isso? O tribunal local não falou disso. O tribunal local não falou sobre a legitimidade do Ministério Público para ajuizar a ação civil pública naquele caso. Pergunta-se, cabe recurso especial? A resposta é negativa, porque o tema não foi examinado pelo tribunal.
Veja, eu não estou falando aqui que o tema foi bem examinado ou mal examinado. Eu estou falando assim, a questão consistente em saber se o Ministério Público tem legitimidade para mover essa ação à luz da lei, do Código de Processo Civil, ou da Lei da Ação Civil Pública, não importa, ou do Código de Defesa do Consumidor. A questão é, o tema jurídico foi examinado pelo Tribunal de Justiça do Paraná? Se você diz para mim assim, a resposta é não, professor. Daí eu digo para você, não cabe recurso especial para discutir isso. Pode talvez caber ação rescisória, mas recurso especial não cabe. Por quê? Porque esse tema não foi pré-questionado. Daí você diria para mim, mas Medina, é matéria de ordem pública. Não importa. Não foi pré-questionado. Não cabe recurso especial. Por quê? Lembra do que eu acabei de falar? Qual é a finalidade do STJ? Definir a correta interpretação da lei federal, certo? Estão entendendo? Essa é a função do STJ. Segunda pergunta, o Tribunal de Justiça interpretou a lei que fala da legitimidade do Ministério Público? Não. Então não tem por que o STJ atuar. O STJ, e assim também o Supremo, em se tratando de questão constitucional, só devem atuar quando estamos discutindo na causa a interpretação da lei federal, a interpretação da norma constitucional. Se isso não está acontecendo ali, não cabe recurso especial. Desculpa. Tá? E isso vale, pessoal, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Certo? Ainda que se trate de matéria de ordem pública. Se o tema de direito federal, que diga a respeito de matéria de ordem pública, não foi examinado pelo tribunal local, não cabe recurso especial. Ó, estou colocando ali para vocês copiarem e jogar ali para vocês no texto. Tá bom? Eu, inclusive, coloquei aqui no chat o exemplo que eu acabei de mencionar. Tá bom? Se o STJ e o STF têm por função definir a inteligência da norma, é imprescindível que essa norma esteja sendo discutida na decisão recorrida. Ok? Por quê? Porque senão não se abre espaço para a atuação desses tribunais. Tá? É interessante observar, pessoal, o seguinte, e aqui agora eu peço para vocês aqui, nós vamos abrir um parêntese, tá bom? Eu peço para vocês aqui um pouquinho de atenção. Excepcionalmente, o Código de Processo Civil, no artigo 1025, ele considera que o tema foi, ainda que de maneira fictícia, o tema foi examinado pelo tribunal local. Tá? Isso é uma exceção. Isso está ali no artigo 1025. Né? Então, se, por exemplo, se eu, na apelação, aleguei a ilegitimidade do Ministério Público e o tribunal local se omitiu sobre a questão, tá? Daí eu opus embargos de declaração. O tribunal local manteve a omissão. Até aqui tudo bem? Nesse caso, diz a lei que se considera como se o tema tivesse sido examinado. É uma presunção legal, chamemos assim. É uma ficção legal, melhor dizendo. Né? Daí eu vou entrar com recurso especial, dizendo, olha, STJ, o tribunal local aqui se omitiu sobre o tema, apesar de eu ter alegado oportunamente, apesar de eu ter apresentado embargos de declaração, ele foi omisso. Então eu quero que você reconheça essa nulidade e considere o tema como se fosse pré-questionado nos termos do 1025 e examine o problema da legitimidade do Ministério Público. Mas essa é uma exceção, ok? Aliás, a gente nem pode confiar muito nela, porque o STJ, e assim o Supremo também, tem sido bastante restritivos quanto a isso. Ok? Agora, vamos prosseguir. Vocês vão se lembrar, pessoal, eu vou colocar aqui na tela de novo para vocês uma decisão que nós examinamos já faz algum tempo, uma decisão proferida no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que teve como relator o ministro Teori Albino Zavascki.
Tá? Tá aqui na tela para vocês olharem. Foi proferida no julgamento do recurso extraordinário 346736, na verdade, agravo regimental do recurso extraordinário e embargo de declaração, né? A gente já falou disso aqui, tá? Quando a gente falou da diferença entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Mas aqui a gente vai pontuar novamente. Veja, vamos ler juntos aqui. O que é que o ministro disse? O julgamento do recurso extraordinário comporta, a rigor, 3 etapas sucessivas, cada uma delas subordinada à superação positiva da que lhe antecede. A do juízo de admissibilidade, semelhante a dos recursos ordinários, como é, por exemplo, o recurso de apelação. Enquanto estamos apenas no juízo de admissibilidade, não falamos em efeito devolutivo ou efeito suspensivo. Só se fala em efeito devolutivo ou efeito suspensivo... Enquanto estamos falando do juízo de admissibilidade, nós não falamos em efeito devolutivo e efeito translativo. Nós só falamos em efeito devolutivo e efeito translativo quando estamos falando do juízo de mérito. Mas o juízo de mérito, nos recursos extraordinário especial, ele é bifásico, pessoal. Vejam que o ministro disse aqui nos itens em relação à atividade desempenhada pelos tribunais superiores, nos itens B e C aqui. Né? B, a do juízo sobre a alegação de ofensa a direito constitucional, no caso do Supremo Tribunal Federal, que na terminologia da súmula 456 do Supremo, compõe também o juízo de conhecimento, que nós falamos, numa das aulas anteriores, que isso é juízo de mérito, que a súmula está errada quanto a esse termo. Né? O próprio ministro vai explicar isso na íntegra do acórdão. E, finalmente, diz o ministro, se for o caso, daí ali no C, a do julgamento da causa aplicando o direito à espécie. Agora, vamos ler aqui esse trechinho do item 3 da ementa. Esse julgamento da causa consiste na apreciação de outros fundamentos, que, invocados nas instâncias ordinárias, não compuseram o objeto do recurso extraordinário, mas que, conhecido entre aspas o recurso, vale dizer, acolhido o fundamento constitucional nele invocado pelo recorrente, passam a constituir matéria de apreciação inafastável, sob pena de não ficar completa a prestação jurisdicional. Então, vejam, não cabe recurso extraordinário e não cabe recurso especial para discutir matéria não examinada, ainda que de matéria de ordem pública não examinada na decisão recorrida. Mas, conhecido o recurso extraordinário ou recurso especial por outro fundamento, e ultrapassada essa etapa, que aqui nesse julgado está ali no item B, né, significa dizer, verificada a existência de violação à norma constitucional ou federal, aí então o Tribunal Superior, ele julgará a causa. Estou colocando aqui para vocês. Né? Admitido o recurso, ou seja, conhecido o recurso, daí o Tribunal Superior examinará o mérito do recurso. E primeiro, né, ele verificará se houve violação à norma constitucional ou federal, e segundo, em caso positivo, julgará a causa. Né? Vou colocar aqui, faltou. Segundo, julgará a causa. Então, o mérito do recurso especial, do recurso extraordinário, é bifásico. Consiste na verificação da violação ou não à norma, em que ele desempenha essa atividade assim chamada nomofilática, né? E daí, então, se tiver havido violação à norma, aí, então, o Tribunal Superior julgará a causa. Isso decorre, pessoal, do que está na Constituição. Né? Deixa eu ver se cabe aqui, eu vou colocar o texto aqui para vocês. Né? Vejam, por exemplo, o que está ali no artigo 105, inciso 3º, a linha A. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, inciso 3º, julgar em única e última instância as causas decididas quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência. Com outras palavras, como é que a gente pode interpretar esse dispositivo? Né? Quando a decisão recorrida contrariar a lei federal, o STJ julga a causa decidida pelo tribunal de origem. Né? Agora, voltemos por um instante, pessoal, à decisão que a gente acabou de ler aqui, que eu coloquei na tela para vocês. Né? O que é que está escrito, né,
Percebam esse trechinho aqui. Eu vou destacar um trechinho aqui para vocês. Né? Acolhido o fundamento constitucional invocado no recurso pelo recorrente, aquela matéria passa a constituir, né, tema, matéria de apreciação inafastável, sob pena de não ficar completa a prestação jurisdicional. Aí, agora, finalmente, a gente volta àquela decisão, àquela manifestação, aquela primeira decisão que a gente examinou ali no começo. O STJ, quando ele tiver que realizar essa última etapa do julgamento do recurso especial, que é de julgar a causa, ou seja, o recurso especial foi conhecido, foi admitido, o STJ verificou a violação à lei federal, agora ele vai julgar a causa. Quando ele tiver que julgar a causa, pessoal, aí ele vai ter que examinar, aí ele vai ter que dizer se está ou não presente alguma matéria de ordem pública. E olha só aqui, importante, hein? Vou colocar aqui na tela. Apenas nessa última e derradeira etapa, de acordo com a Constituição, pode-se dar o efeito translativo. Então, vejam, no recurso extraordinário, no recurso especial, há efeito, ou melhor, pode haver efeito translativo? A resposta é positiva, mas o efeito translativo é muito mais restrito do que no caso da apelação. Tá? Porque no caso da apelação, basta que o recurso seja admissível. No caso do recurso extraordinário, do recurso especial, não. Eu tenho que percorrer esse longo caminho até chegar ali no julgamento da causa, a que se refere essa decisão que eu acabei de postar aí para vocês. Então, ao julgar a causa, porque o julgamento da causa tem que ser completo. Se o Tribunal Superior puder julgar a causa, todos os elementos estão ali nos autos, aí ele pode falar da ausência de um pressuposto processual, por exemplo. Aí ele pode falar de uma matéria de ordem pública, por exemplo. Né? Se ele não fizer isso, daí, pessoal, o julgamento não estará completo. Para encerrar, eu vou colocar aqui para vocês, na tela também, algumas decisões que a gente vai deixar para analisar com mais vagar e profundidade na aula que vem, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês apenas para que nós pontuemos, né? Eu vou colocar depois ali para vocês também no mural da sala. Então, vejam, uma das decisões é essa, recurso especial. Veja, o ministro Teori, ele foi ministro do STJ também, né? Então, exemplo, uma decisão do ministro Teori, tá? Ó, é inadmissível o exame de alegada violação à disposição da Constituição Federal na via do recurso especial. Todavia, conhece-se do recurso em relação à matéria infraconstitucional que está pré-questionada. Superado o juízo de admissibilidade, o recurso especial comporta efeito devolutivo amplo. Né? Em outras palavras, aqui ó, que trecho interessante. A devolutividade do recurso especial em seu nível vertical engloba o efeito translativo. Né? Mas isso, pessoal, apenas se superadas aquelas etapas a que nos referimos anteriormente. Né? Outro exemplo aqui, que uma outra decisão agora do ministro Fux, que também hoje está no Supremo, né? Nesse recurso especial 11.55.696, ele diz, o requisito do pré-questionamento é indispensável. Né? Ok? As questões de ordem pública apreciáveis de ofício nas instâncias ordinárias devem observar o requisito do pré-questionamento. Mas, prossegue ele, salvo se ultrapassado o juízo de conhecimento por outros fundamentos. Né? Por quê? Porque se ultrapassado, né, por outros fundamentos o conhecimento do recurso especial, daí aquelas matérias vão poder ser examinadas. Né? Olha só que interessante, pessoal, aqui, esse outro julgado, mais recente um pouco, ministro Marco Buzzi, também do STJ, processo 1032955. Né? Em sede de recurso especial, a análise da questão de ordem pública que não foi suscitada, nas razões recursais, somente é possível depois de aberta instância especial, pelo conhecimento do apelo nobre, viabilizando o efeito translativo do recurso.
E daí, no caso, o recurso especial não ultrapassou a barreira do conhecimento, de modo que não há como apreciar de ofício a prescrição, né? Esse julgado aqui. E assim sucessivamente, tá? Eu citei mais uma decisão aqui. Eu vou interromper aqui a etapa de gravação da aula, tá? Para a gente fazer a chamada e dar início ali a eventuais questões, tá?